É diferente, né? A gente vê muito aqui, o pessoal que começou com trabalho com erva, com bruxaria, assim, começar na Wicca, na adolescência. Porque era muito disseminado, né? Eu tinha preconceito, por causa do meio cristão, eu não li esses livros. Eu comecei com 12 anos a frequentar. Aos 14 para 15, eu fui batizar. E eu colecionava os livros de Harry Potter. E pra mim era fantasia. Mas eu gostava dos filmes, das histórias. Eu tinha os DVDs e os livros. Não tinham saído todos ainda, né? Mas eu tive que jogar fora, tive que quebrar. Porque na hora de fazer o batismo, era a hora que eu tava falando assim, ok, eu quero seguir a Jesus. Dentro dessa fé, dessa estrutura. Magia do diabo, é uma coisa que desagrada a Jeová. Então, se não é bom pra você, joga fora. Não podia vender? Não, porque se não é bom pra mim, eu vou dar pro outro. Vou pegar o dinheiro do outro pra dar algo que na minha crença não era bom. Cara, eu quebrei DVDs e rasguei livros. Triste. Onde eu remontei a minha coleção. Mas eu não tenho os meus primeiros livros. Eu já reparei. Você não é a primeira pessoa que eu vejo que era testemunha de Jeová, era gay, né? Era, não é, né? No caso, mas eu tô dizendo era porque tô jogando no âmbito geral. Mas assim, eu vejo que tem muito cara que, tipo, menino, que eu não sei se é porque se sente meio que deslocado, às vezes dentro de alguma situação, e ver dentro do pessoal do Testemunho de Jeová, não sei, eu nunca conversei com eles, né? Mas eu não sei se é pela união, ou se é pela sei lá, pela resiliência nas coisas que o pessoal faz de estar sempre lá. Mas se apega a isso e, fica um tempo dentro da Testemunha de Jeová, até realmente que acaba se tornando insustentável, porque ele começa realmente a parte da sexualidade, começa a se aflorar e começa a se sentir culpado, como você disse, sujo e por aí vai. Até conseguir alguns saírem de fato, se deslocarem, outros acabam se oprimindo ali e conseguem reprimir aquela situação toda. E infelizmente ali uma parte também acaba chegando naquilo que você tentou. Por que você acha que a Testemunha de Jeová... O que te atraiu na Testemunha de Jeová dessa maneira? É complexo essa resposta. O meu caso ele é bem específico. Eu sou filho adotivo. Então, desde muito pequeno, eu tinha um grande desejo de me fazer de me fazer um bom filho, superar o que eu acreditava ser as expectativas dos meus pais. Então, eu me tornei o filho nerd. Meus irmãos mais velhos, que eram filhos da minha mãe e do meu pai, eles... iam mal na escola, minha mãe vivia tendo problemas, reclamando. Então, de alguma forma eu internalizei que eu vou ser um bom aluno, vou dar orgulho pra minha mãe. Minha mãe, se você estiver assistindo vive assistindo minhas lives. Ela já sabe essa história, mas te amo, tá? Não foi culpa sua. Continua fazendo terapia, mãe. Minha mãe faz terapia hoje, ela é uma pessoa tão legal. Ela melhorou muito. Bastante. Eu também faço. Então eu criei essa ideia de que eu tinha que ser um bom filho. E a Testemunha de Jeová, eles me pegaram pela forma como eles estudavam sistematicamente a Bíblia. Era inteligente. Não é qualquer pessoa que senta para conversar sobre Bíblia, não é qualquer pessoa religiosa que senta para conversar com uma Testemunha de Jeová e consegue dobrar essa pessoa. Os argumentos. Porque quem vai conseguir conversar de igual para igual, contrapondo, porque apesar de Testemunhas de Jeová serem cristãs, elas são vistas como uma dissidência dentro do próprio cristianismo. Então, eles têm uma estrutura muito própria deles. Então, quando você vai conversar, põe uma pessoa regular do Salão do Reino, né? Um frequentador que é membro, batizado, com uma pessoa regular, batizada de outra vertente cristã, a Testemunha de Jeová dobra essa pessoa em origami, em argumentos. A gente decorava onde estavam os textos da Bíblia, os principais pontos de questionamento das pessoas. Então, a gente estudava sistematicamente a Bíblia. Então, assim, é surreal como eles fazem todo esse método. E como eles não comemoram aniversário, não comemoram Natal, porque são festas que têm origem pagã. Então, eles... Todo o nosso movimento era entre os irmãos. Então, a comunidade, tanto de jovens como adultos, era muito grande. Então, todo final de semana tem futebol
dos irmãos, o pessoal se organiza, vamos num lugar jogar futebol, vamos fazer festinha na casa de fulano, a gente pede pizza, assiste filme, joga um jogo de tabuleiro. Pra quê? Pra não ter essas tentações do mundo. E é interessante, né? Porque você vai de fato entrando naquilo e Exato. vai se tornando... Cara, todas as amizades estão lá, todo o seu núcleo de referência tá lá, e muitas vezes é o seu núcleo fora da sua família. Porque, por exemplo, eu cheguei a parar de frequentar aniversários de primos, Natal de família, porque desagradava a Jeová. Você assistia TV? Assistia. A gente tomava cuidado com o que assiste. Tipo, não era proibido assistir filmes, mas você tomava cuidado. Por exemplo, Harry Potter é um filme que louvava a magia. Então tá trazendo a magia como algo bom e desejável. Então isso não é legal. Não é legal. Então você acaba analisando essas linhas. Por exemplo, eu assistia Dr. House. Eu me viciei em Dr. House nessa época. Já pode ter um diploma de medicina. De medicina. O pessoal do Grey's Anatomy. Né? Porque apesar dele ser viciado, é criticado com a postura dele, o vício. É uma série também inteligente. Então não tinha questões que iam contra os princípios bíblicos, né, de forma direta. Então não era um problema. Mas se era uma coisa que pegava pontos específicos de crença sobre a bruxaria ou qualquer outra coisa do tipo, aí era problemático. Mas como você define isso daí? Ou era eles que definiam? Eles que Você chegavam que e falavam, tem tal um senso série não é crítico. legal, amigão, tá ligado? Cara, é sutil, você vai aprendendo. Ó, Eles criam em você, por né? exemplo, eles vão introduzindo esse tema. Por exemplo, tem o dia que a gente estudou e falou sobre qual que é a visão da Bíblia sobre magia. Então você vai ler Êxodo, que fala que os feiticeiros vão pro inferno. Deuteronômios, que fala que não deve ser encontrado no meio do povo bruxos, feiticeiros, adivinhos. Aí conta do profeta que foi consultar os mortos com uma coisa e Deus puniu ele. Então essa coisa desagrada. Então esse tipo de assunto não é legal. E aí isso vai colocando na sua cabeça, você vai entendendo, tá, então isso aqui eu evito. Que nem, Testemunho de Jeová não tem problema em consumir álcool, Ah, não? mas não pode exagerar. É, porque dentro da Bíblia ela não te proíbe realmente de você consumir. Jesus fez vinho. pô. Lá não tá Esse proibido é o de consumir. argumento. Na Bíblia ela fala que você não pode... Excesso é o pecado. viciado, Assim como excesso de comida. A gula é um pecado, né? O Então, glutão. o Testemunho de Jeová. Também é errado isso aí. Errado. Então você comi de passar mal. Poxa, isso não é legal. Faz mal pra você, faz mal pro seu corpo, o corpo que Deus te deu. Aham. E se você sente mal é porque está ferindo o seu corpo. Então isso não é legal. Então beber e ficar mal, ficar alterado, não faz bem pra você.